Opa, opa, e aí, lindões? Tô aqui pra gravar mais um videozinho, né? Dessa vez eu vou estar desenvolvendo um backdoor, basicamente, um backdoorzinho simples, tá? É, é um projetinho bem de boa, tá? Bem legal também de se praticar, que você trabalha com muitos conceitos da programação. Você lida com protocolos TCP, você lida com threads. É um projeto interessantíssimo. Claro que o projeto que eu vou fazer ele é relativamente simples, não é tão completo. Mas é interessante o aprendizado. Enfim, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso servidor primeiramente, né? Então a gente tem que criar o nosso servidor. Deixa eu criar ele aqui. Beleza. Eu não sei porque que o C# fez essa porra aqui de ficar simplificando. Oxe, tá louco. Isso aqui é chapação de linguiça, mas beleza. Vamos pegar aqui nossa classe completa. Eu gosto de sempre fazer separadinho, eu gosto de orientar a objetos. Eu gosto de criar objetos, sou muito fã de criar objetos, então vamos criar aqui a nossa classe server, tá? Nossa classe server, ela vai ter algumas coisas, né? Ela vai ter um private network string, que vai ser a classe que a gente vai estar utilizando para poder estar manipulando as nossas conexões. Vamos ter um private. Não. Só um network string. Não, a gente vai ter o private client também, TCP client. E veja só, o C# ele é interessante porque ele já tem classes para a gente fazer esse tipo de manipulação. Se a gente estivesse utilizando um Python, por exemplo, ou C++, a gente teria que indicar o protocolo que a gente está usando. Então, normalmente é o ARF-INET4 para dizer que você está usando o protocolo IPv4, ou era 6, eu não lembro exatamente. É alguma constante dessas aí. É uma constante, né? Que vai indicar qual que é o protocolo. Tem o SOCString, que é para você utilizar o protocolo TCP. Enfim, tem algumas constantes que a gente utiliza, tanto no Python como no C++, que não precisa no C#, ele já vem com isso pronto, e é maravilhoso. Enfim, vamos lá, né? Vamos criar os nossos métodos. Vou criar primeiro um public start server do tipo void. Opa. Tá. Viajei aqui um pouquinho. Start server do tipo void. Aqui a gente vai criar o nosso servidor, então o TCP listener server igual a new TCP listener. Vamos passar um IP address que é endereço IP n, que é para qualquer endereço IP que mandar a conexão direta para essa porta fazer a conexão. E aqui a gente vai colocar a porta. Vamos colocar a porta aqui. Porta que nosso servidor vai ficar escutando. E vamos botar ele aí para escutar, né? Então, ele está escutando nessa porta. Caso... Vamos colocar aqui um console.writeLine. Escutando listener. Pronto. Listener on port. E a porta. Eu gosto de fazer um pouco mais bonitinho. Eu gosto de usar esse tipo de concatenação de string aqui que eu acho mais legal. Port. Pronto. Beleza, ele tá escutando na porta. E aí a gente vai fazer com que o nosso cliente ele aceite a conexão com o nosso servidor, né? Quando o cliente fazer isso, então eu vou colocar aqui console.writeLine connected client connected. Pronto. Aqui ele já fez a conexão com o nosso cliente. Eu vou criar duas funções que elas vão servir basicamente como elas vão ser threads, tá? Que vai ser a primeira thread vai ser public void send command, e a gente vai receber o comando e também vamos receber
a string. Não, a string já tá aqui. Então acho que é só isso que a gente vai precisar por enquanto. Então no send command a gente vai fazer, vamos fazer a primeira coisa, que é botar dentro de um while, enquanto ele for verdadeiro, ou seja, ele não vai parar. E claro, tem uma coisa que eu tenho que ressaltar também. Esse servidor aqui ele vai funcionar para um cliente só. Para você fazer para múltiplos clientes, você vai ter que fazer uma lista com os clientes. Então não vai ser mais isso aqui, vai ser uma lista. E você vai fazer um método para ele poder selecionar o cliente da lista. Então, antes mesmo de fazer isso aqui, ele vai ter que selecionar o cliente da lista. Só para deixar claro, esse servidor aqui ele é bem simples mesmo, não é nada muito complexo, tá? Vamos continuar, tá? Enquanto for verdadeiro, eu quero usar um console.write para ele poder escrever cmd dois pontos. Vamos ter aqui um string, uma string chamada commands, que vai receber um console.readline. Opa, já tem um command ali, né? Peraí, por que eu tô mandando um command? Não precisa não. Eu viajei. Beleza. Então, a gente vai fazer isso. Vamos verificar se a string tá vazia. Então, string.is null or empty. Se ela está nula ou vazia. E vamos dar um continue, caso ela esteja nula ou vazia. Continue. Aqui a gente vai verificar se o comando foi igual a exit. Então, comando.toLower, para toda vez ele verificar se ele passar essa string para minúsculo, e caso seja igual a exit, ele quita, certo? Aí ele vai bricar o servidor, ele vai fechar. Vamos ver aqui também. Acho que só isso, por enquanto. Vamos estar criando aqui, vamos estar encodando a nossa resposta. Então, byte, vamos criar uma rede byte, dados, recebe encoding.utf8.getBytes com o nosso comando. E a gente vai simplesmente usar um string.write, passando como primeiro parâmetro o nosso array de bytes. Aqui o segundo parâmetro como o offset, ou seja, a primeira parte. O índice do array que ele vai começar, né? Então ele pode começar do 1, pode começar do índice 400, e por aí vai, tá? E o comando. Então ele começa sempre do índice 0 e vai ler o tamanho desse array que a gente criou aqui. Então ele vai escrever o array inteiro, basicamente, né? Então é isso. Ele já vai mandar esse comando pra gente. Tá ok essa parte aqui pra gente. Então vamos criar aqui um thread, que é uma thread. Eu vou chamar de send igual a new thread. E a gente vai passar aqui uma arrow function com o nome da função, que é sendCommand. E vamos iniciar o send.start. Pronto, a gente já tem essa thread que vai ficar rodando em paralelo. Agora vamos criar outra função, que é receiveCommand, que é pra gente receber os comandos. E não é público, né? É private, porque a gente não vai usar em nenhuma outra parte do nosso código, só nessa classe. Private void receiveCommand, até aqui. Vamos criar um buffer, que para quem não sabe, um buffer é meio que uma forma de você armazenar dados, né? Ele armazena informações. Então vamos criar esse buffer aqui para armazenar as informações pra gente. Vamos criar um while true. Então, enquanto for verdadeiro receive command, ele vai ficar buscando os nossos comandos em paralelo. Ele vai executar e vai receber em paralelo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos estar fazendo aqui uma string. Opa, não, peraí. Eu viajei. A gente vai escrever dentro desse negócio aqui.
A gente vai ler, na verdade, né? Então a gente vai usar o string.read buffer, que vai ser uma array de bytes. E aqui vai ser um string buffer.length. Qual que é o problema? Ah, int é mesmo, é mesmo. O retorno dessa função aqui é int. Tá? Se for igual a zero, vou dar um console.writeLine. Cliente desconectou. Não break, no loop. Caso contrário, a gente vai simplesmente ler essa mensagem. Então, string comando. Não, string mensagem, sei lá. Igual a encoding.tf8, aqui já tá certo. Aqui diferente, ele passa o terceiro parâmetro como os bytes que a gente está retornando do nosso string reader, tá? E vamos escrever, só isso. Então, nossa terceira thread está feita também. Então, thread receive start. Em tese, nosso servidor está perfeitamente funcional, tá? Eu vou estar instanciando agora aqui. Eu acho que eu vou criar estático, na verdade. Static, para não ficar instanciando. Static. Não vou precisar usar de novo. Tá. Eu vou deixar tudo estático aqui. Para eu simplesmente chamar o server.starterServer passando a porta. Passar a porta não, passando o IP. É a porta mesmo. Vou colocar aqui 999. Tá. Vamos startar aqui para ver. Não sei porque que tá demorando tanto. Uhum. Tá, aí. Escutando na porta 999. Vamos criar aqui o nosso cliente agora. New window. Pra gente criar uma nova window. Ok. Vamos criar a nova classe aqui, né? Client. No client a gente vai fazer a mesma coisa, né? Eu acho que eu vou criar estático também, igual o servidor. Não vou ficar instanciando. Então, private static TCP client. Não. Na real, eu não preciso disso por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, acho que tá de boa. Public void client start. Client start. Client start. Deixa eu ver aqui. Deixa eu raciocinar. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. O servidor, o cliente, ele vai tentar conectar. E se a gente usar o TCP client para a gente se conectar, ele vai quebrar. Porque se o servidor estiver fechado, ele vai simplesmente quebrar a conexão e vai quebrar o nosso sistema. Como a gente não quer perder a nossa vítima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um while true e vou colocar um try catch aqui. Tá? Aqui eu vou fazer um
TCP client e um socket, só TCP client aqui. E um socket não, é network stream, tá? E vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar conectar aqui. Então o client ele vai receber uma instância passando o IP, inclusive a gente pode colocar aqui string IP e int porta. Então a gente vai passar IP e porta aqui e vamos tentar fazer a conexão. Então string recebe client.get string. E se ele conseguir fazer isso, ele vai quebrar o laço. Senão, ele vai continuar a fazer isso aqui infinitamente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto isso, a gente dá um th ready, um thread sleep de 1 milissegundo, de 1 segundo, para ele esperar. A cada 1 segundo, ele dá uma esperadinha para não ficar pesando o computador da vítima. E ele tenta se reconectar ao servidor, caso ele não consiga, tá? Beleza, conseguindo, ele quebra o loop e vamos continuar para o que interessa, tá? Vamos ler aquelas informações, tal qual a gente fez aqui no nosso servidor. Aqui no nosso servidor a gente fez aqui o receive command. Então a gente vai ter que ter um buffer aqui também. Deixa eu criar aqui byte buffer. Então vamos ser o nosso buffer. E a gente vai fazer um string.read e vamos passar o nosso buffer. Porra. E o tamanho dele aqui. String ou buffer.length. Aqui a gente consegue ler o nosso buffer. Pera aí. Ah, é verdade, eu encode em um TF8. Não, pera aí. String mensagem, encode em um TF8. Read bytes, depois é isso mesmo. Poxa, isso que é um pouco. Essa parte que é um pouco confusa mesmo. Sempre esqueço direito. É isso mesmo? Acho que é. Então a gente salva primeiro os bytes e depois a gente lê a mensagem. Tá, vamos lá. Vamos salvar os bytes então. Bytes read igual a string read, é que tá certo. String message igual a encoding.tf8, passando com os 3 parâmetros, né, o buffer e os bytes lidos e o índice 0 que a gente vai começar. Aí a gente vai fazer uma verificação primeiramente, né? Se a mensagem é igual mensagem.toLure for igual a exit, a gente vai bricar o servidor aqui. Se bem que eu não tô num while, né? Tem que colocar aqui outro loop, esqueci. Break. E agora a gente vai pegar esse comando e vai executar um programa. A gente vai executar o CMD com esse comando. Então eu vou criar uma função aqui que vai ser uma thread, basicamente. Tá? Então, vamos estar criando aqui. A nossa thread aqui vai ser private void exec commands. Pronto. Então a gente vai chamar aqui a nossa thread th read
Vamos chamar aqui execute comando passando a mensagem. Que na verdade é o comando, né? Mas deixa a mensagem. Beleza. Então, com isso feito, a gente vai usar um try catch aqui pra gente tentar fazer isso funcionar. Se não der certo, a gente vai retornar um erro. Já vou dar aqui um string. A gente tem que passar o string aqui também, que eu não deixei ela no escopo global. Então deixa eu passar aqui. String. String.write. Não. Deixa eu ver aqui. Ah, E aqui a gente vai tentar executar o nosso comando. Então a gente vai usar o process. Deixa eu ver. Não, peraí. Start. What process? CPU módulo starting. Foi isso aqui. Olha, ele já me deu aqui o que eu quero, que é o file name. Eu vou passar o argumento, que vai ser C, dois pontos. Ou vai ser barra, eu não lembro. Acho que é C dois pontos mesmo. Não. C barra. E aqui o comando. Eu acho que é assim, né? Eu não lembro direito. Mas eu acho que é. Essa parte que é meio confusa. Então vamos lá. E aqui a gente vai passar nosso comando. Vamos passar o create window no true para ele não criar uma janela. Use shell execute tanto faz. Isso aqui é importante, é o redirect started output, que ele é para ele mostrar os erros pra gente e o output. Só isso. Beleza, né? Eu acho que é isso. Aí agora a gente vai instanciar um novo processo. Process. Isso, process start. Agora a gente vai esperar ele terminar. Então ele vai executar esse processo e esperar ele terminar. Vamos salvar o output e também o string error. Isso. A gente salva esses dois. Vamos escrever agora, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o nosso string writer. E vamos colocar aqui o erro também, para ele printar. Se ele não printar o output, ele printa o erro. Por isso que eu coloquei o erro junto. E se ele não printar o output, ele vai printar o erro. E vice-versa, vocês entenderam, né? Tá. Deixa eu ver, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Bom, acho que é só isso mesmo. Acho que tá ok nossa classe de executar processos. Vamos ver, vamos executar o cliente aqui pra ver se não vai ter nenhum erro. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que foi o problema que a gente teve. Ah, sim, eu não executei a thread, né?
Eu acho que foi isso. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ele fechou. TCP. Ah, sim, é verdade, né? Eu sou idiota, viu, guys? Eu acabei esquecendo de colocar nosso cliente aqui. Eu esqueci de deixar aqui também static. Static. Agora, tem uma coisa que eu parei pra pensar aqui. Acho que isso aqui não vai funcionar, não. Deixa eu criar aqui string dados igual a encoding. Isso, eu vou encodar os dois aqui. Byte. Vamos encodar os dois aqui. Colocar o dados.length. Acho que agora tá ok. Tá, bora lá. Client. Deixa eu deixar static também. Dois, 7.0.0.1. Vamos ver se vai funcionar aqui de boa. Ai. Nosso servidor tá aberto ainda. Voltei, rapaziadinha. Acabei de ver aqui que tem um pequeno problema no código, que é o seguinte. Eu acabei esquecendo de inicializar o network string aqui no servidor. Então eu precisava iniciar, eu esqueci disso. Eu peço perdão por isso. Eu iniciei no client, mas não iniciei no server. Ei, caramba, viu? Que B.O., hein, guys? Pra ver se agora vai estar certo. E aí, agora foi, tá vendo? Eu fiz besteira. ipconfig. Opa. A resposta não tá vindo do jeito que eu quero ainda. Vou ver. Deve ser essa porra aqui, ó. Eu acho que a barrinha é invertida. Pra ver. Oh, meu Deus. Vou dar um play aqui. O servidor ele tá tentando desconectar. O cliente tá escutando. Ou o server tá escutando. Pronto, vamos ver. Aí, pronto. Nosso backdoorzinho tá feito. Ele é bem simples, né? É um backdoor bem simples, mas esse aqui já é o princípio, né? Então, como você já consegue enviar comandos, já consegue receber comandos, você pode também fazer uma feature para enviar, baixar e executar arquivos, por exemplo. Keylogger, isso aí não dá muito trabalho de fazer com essa base aqui já feita. Mas é claro, esse aqui é o único client, né? E também tem outro problema também, viu?
Veja bem, quem é malandro e quer se dar bem, isso aqui não vai funcionar porque esse código aqui é facilmente é, descoberto através de engenharia reversa. O que que normalmente se faz? É obfuscação de código. Tem vários processos que dificultam a legibilidade do código. E também você usar uma VPS, alguma coisa, para poder estar redirecionando esse IP para você não ser descoberto, né? Só avisando mesmo, só um aviso. Bom, é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu, é nóis.